Bom dia, pessoal. Bem, me convidaram para falar aqui numa palestra, numa conferência de artes liberais. Acontece que eu não sou estudioso do assunto e não sou especialista em artes liberais. Eu não sou estudioso, acho que de quase nada, de forma metódica. Eu não sou um acadêmico, eu não sou um palestrante, eu não sou um conferencista. Tanto é que eu trouxe aqui 12 páginas de anotação para me sentir mais confortável tendo cola. E, se possível, acho que eu vou ler tudo isso aqui. Eu nunca dei uma aula na minha vida, e eu confesso para vocês que a ideia de preparar uma aula já me enche de uma preguiça a mais baiana que vocês possam imaginar. Não é comigo. O que eu sei fazer, o Joel me apresentou como escritor, o que eu sei fazer, o que eu acho que eu sei fazer, o que eu estou aprendendo a fazer, o que eu quero estimular que as pessoas façam aqui é escrever. Então, eu me apresento como escritor. Eu me apresento como escritor porque eu publiquei um livro. Então, antes disso, eu não tinha essa autoridade, apesar de já escrever algumas coisas, mas em 2018 eu publiquei um romance, uma novela, para ser mais preciso. Eu autopubliquei pela minha editora Danúbio, que eu fundei com o objetivo de publicar o meu livro. Essa é a verdade. Publicar o meu livro, publicar livros importantes e publicar livros de amigos, né? Então, eu vou seguir aqui mais ou menos o receituário. Primeiro, eu queria fazer essa preparação. Eu separei a apresentação aqui em 3 partes, né? Primeiro, eu vou falar sobre a importância da literatura em termos gerais. Muito do que eu vou falar, certamente, não vai ser muita novidade. Eu acho que são coisas que circulam muito por aí, da importância da literatura, a formação do imaginário, algumas até já viraram jargão, mas eu vou repetir, e o motivo que eu vou repetir vai ficar claro aqui durante a exposição. Depois, a segunda parte, eu vou traçar, acho que esboçar o termo melhor, um panorama da literatura brasileira atual e recente, e onde é que a gente está, o que está acontecendo, o que eu espero do futuro e o que precisa ser feito. No fim, eu vou fazer um pouquinho de merchan aqui, vou divulgar os livros da minha editora, dos escritores de literatura que eu já lancei. Então, vamos lá. Importância da literatura. É um dos conselhos mais conhecidos, citados e negligenciados de quem é aluno do Seminário de Filosofia do professor Olavo de Carvalho, que está na aula 1, absorvam o máximo de literatura possível. Taquem para dentro, consumam a grande literatura universal, desde Homero até os grandes escritores romancistas da metade do século XX, façam esse dever de casa, isso é dado na aula 1, quase todo mundo sabe, muita gente já ouviu isso, e eu conheço pouquíssimas pessoas que levaram isso adiante. Outro conselho dessa mesma aula 1 sigam a gramática latina do Napoleão Mendes de Almeida. Esse conselho também é igualmente negligenciado. Então, o que acontece? Acontece que a gente tem um monte de gente aí que já se aventura na vida intelectual sem começar com a formação básica literária e já começa, às vezes, a ler coisas muito espinhosas como São Tomás de Aquino, Aristóteles ou até René Guénon e coisas do tipo aí, e isso acaba fazendo um estrago que não dá nem para descrever. Esse conselho, inclusive, ele é associado sempre ou costuma ser associado, de ler a grande literatura universal, costuma ser associado ao livro do Otto Maria Carpo, A História da Literatura Ocidental. Lá, segundo o Olavo, e qualquer um pode ver, é só pegar o livro fisicamente e dar uma folhada, tem o depósito de toda a grande literatura ocidental. Tem tudo o que você precisa lá para saber o que precisa ler. A pessoa vai perguntar o que eu preciso ler. Veja o Carpo, tem lá. Lá tem 8.000 notas de rodapé, cada uma se refere a um escritor, são 8.000 escritores, tem suas obras principais. Não vai dar para ninguém vai ter tempo de vida para ler os 8.000 escritores, nem o Carpo leu. Quando ele escreveu o livro, ele fez a partir de, não só impressões dele, mas a partir de compêndio de fortuna crítica, né? Ele apanhava o que se dizia de determinado escritor e fazia um resumo, esse foi o método que ele fez na história dele. Então, é esse o caminho. Pega o livro do Carpo lá, os volumes da história da literatura ocidental, e lá você vai ter a receita do que precisa ser lido. Falei o que precisa ser feito, não falei ainda o porquê, né? Esse conselho, falei que o Olavo associa a leitura do Otto Maria Carpo, mas ele costuma também explicar, justificar. Leiam, absorvam, ganhem grande cultura literária, por isso e por aquilo. Eu fiz uma breve pesquisa nas publicações do próprio Olavo no Facebook, só para servir com a amostra, eu copiei e colei 3 aqui, rapidinho, que eu vou ler, que vão dar uma amostra
desse assunto que ele volta de novo, eu vou insistir aqui de novo, que é a importância da absorção da cultura literária. Aliás, esse é um assunto que não é só alunos do Olavo que escutam dele, não é uma coisa esotérica, é exotérica. Ele fala em qualquer lugar, cada vez que dá um microfone para ele, ele fala. Dão lá um hangout com o Lobão, ele fala sobre, leia um livro de literatura ocidental, blá, 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 blá. Primeira citação. A importância do escritor está, sobretudo, na função que ele exerce de tornar a experiência expressável, porque a linguagem é o único recurso que o ser humano tem para isso. E tudo que não é verbalizado nos domina. São aqueles estados obscuros que existem dentro de você e você não sabe o que são. Aquele lusco-fusco, aquela coisa meio fantasmagórica. Quando você se expressa, tudo se ilumina e cai sob o teu domínio. Vou fazer um parênteses aqui, algo que eu anotei mais para frente, mas convém falar agora. Vou repetir aqui. Quando você se expressa, tudo se ilumina e cai sob o teu domínio. Uma coisa interessante é que no exorcismo, uma das coisas que o exorcista, o padre exorcista, sempre insiste é para que o demônio revele o nome dele, né? Ele fica insistindo qual é o teu nome, qual é o teu nome, qual é o teu nome. E outra coisa interessante é que Adão tinha a propriedade de nomear as coisas, né? De nomear com precisão no paraíso, antes da queda, Adão nomeava. Eu acho que esses dois exemplos mostram que, como Adão tinha posse completa da razão, né? Ele vivia no estado paradisíaco, ele não estava nublado pela queda, ele sabia o nome das coisas. Acho que esses dois exemplos, o fato de que o exorcista exige que o demônio diga o nome e o fato de que Adão tinha a propriedade de nomear as coisas, mostra como nomear, de certa forma, é dominar, tomar posse daquele objeto. A gente não pode pensar aquilo antes de saber o nome daquilo, né? Não tenho conhecimento profundo nessa parte técnica de filosofia, mas acho que isso é uma coisa que qualquer um consegue perceber intuitivamente. Sem a cultura literária, é impossível nomear as coisas. Na palestra, o professor Marcos Boeiro, o professor Sidney Silveira, agora o Mário falou de novo, sobre a necessidade de termos precisos. Aliás, é um dos conselhos do Jordan Peterson, né, nas 12 regras para a vida. Um deles é use precise language, use linguagem precisa. Sem uma bagagem literária profunda, é impossível nomear as coisas com precisão. É só a bagagem literária, a absorção da grande literatura, que vai fornecer ao leitor os instrumentos para dar o nome para as coisas, tanto fora como dentro. As coisas, os objetos externos, uma paisagem, por exemplo. Quem vai para um sítio, vai no meio do mato, a gente vê aquele paredão verde, aquele arvoredo, e para nós o que a gente diz? Árvores. Mas cada árvore aí tem um nome, e a gente não sabe. Mesma coisa se você olhar as cores, né? Azul, tem azul claro, tem azul anil, tem azul celeste, tem azul piscina, tem azul escuro, existem nuances. A realidade é toda feita dessas nuances, e se a gente não consegue dar um nome preciso para cada uma dessas nuances, a gente não vai entender nem o que está acontecendo, a gente vai ter uma visão opaca, lusco-fusco, para usar a expressão aqui que eu acabei de ler, da realidade externa e da realidade interna. Como é que nós vamos nomear os nossos sentimentos? Como é que nós vamos dizer exatamente o que está doendo e aonde está doendo? Como é que nós vamos contar a história da nossa vida? Como é que nós vamos explicar os relacionamentos que nós temos com a esposa, com o marido, com o filho, com a avó, etc., se nós não temos a capacidade verbal de expressar com precisão? E essa é a maior tragédia que eu percebo na sociedade brasileira. Eu percebo que realmente o vocabulário é péssimo, a capacidade de expressão é nula e as pessoas acabam sofrendo que nem cachorrinho, sem conseguir dizer aonde está doendo, o que está doendo, por que está doendo. Às vezes fazem 20 anos de terapia. A própria confissão ela é feita de forma capenga, porque a pessoa não sabe nem nomear os próprios pecados, como é que ela vai fazer uma confissão bem feita. E tudo isso é fruto de uma má formação literária ou de uma ausência completa de formação literária. Então, aproveito essa oportunidade aqui para insistir nessa necessidade e eu faço esse apelo, caprichem na formação literária de verdade, eu faço esse apelo porque eu estou nessa há 22 anos. Eu estou com fazer 41, quando eu tinha 19, eu
li o Imbecil Coletivo e depois eu entrei nessa. Né? Qual que é nessa? Nessa da vida cultural. E eu já visitei a casa de muita gente na minha vida que tem essa pretensão de estudos, quero ser escritor, quero ser não sei o quê. E costuma ser decepcionante. Costuma ser decepcionante a biblioteca pessoal que eu conheço. Já visitei a casa de muita gente e ali, quando você conhece a biblioteca de alguém, você sabe o que está dentro da cabeça. Ah, mas tem o PDF. Então, no PDF o cara lê René Guénon. Você sabe o que tem mais ou menos ali, o foco de interesse e o que ele quer realmente, o que ele já leu ou o que ele se interessa e vai ler. E essas bibliotecas são muito fáceis de descrever porque elas costumam ser iguais. Você tem ali meia dúzia de russo da 34, um Dostoiévski aqui, um Tolstói. Você tem um Shakespeare da LPM, algumas outras pecinhas do Shakespeare da LPM, um Edgar Allan Poe. Até anotei aqui essa descrição. Você tem muito livro da vida editorial e das realizações, o que não é uma coisa má, tudo bem. Você tem Dalrymple, Roger Scruton, Thomas Sowell, Russell Kirk. Tem alguns livrinhos religiosos, né, as coisas boas, tem boas hagiografias. Os volumes da minha biblioteca católica, que são lindos, muitos não lidos. Os 3 ou 4 títulos de filosofia medieval da Concreta. Um pouquinho de história. Tem um livrinho sobre nazismo, outro sobre comunismo. Um pouquinho sobre educação, normalmente educação infantil, umas coisinhas da Kirion, mas você não tem nada de arquitetura, de artes, pintura, escultura, crítica literária, zero, nada. Inclusive, eu conheci muita gente que só compra livros de editoras autorizadas. O cara não se aventura. Se não saiu pela Concreta, se não saiu pela Danúbio, pela Realizações ou pelos selos da Vide, não vou me aventurar. Será que eu vou me contaminar? Será que esse livro é comunista? Será que esse livro é herético? Então, falta ousadia intelectual, curiosidade, vontade. Então, eu me decepcionei com muitas bibliotecas pessoais que eu vi que eram bibliotecas atrofiadas. E as bibliotecas e as pessoas não são maiores do que a sua biblioteca. Né? Não vai ter um escritor maior do que a própria bagagem do que ele leu e não vai ter uma pessoa de vida de estudos que tenha mais conhecimentos do que ela leu. Acho que isso é uma platitude. Enfim. Tem Tolkien e C.S. Lewis também. Isso também tem nessas bibliotecas. Então, se alguém tomasse a sério esse conselho do Seminário de Filosofia, no primeiro dia, e tivesse lido um romance a cada 10 dias, por exemplo, que não é uma exigência absurda, nem severa. Aliás, tem romance e novela que você lê num dia, livro de poesia, então não se fala. Se for um livrinho de poema do Carlos Drummond de Andrade, do Manuel Bandeira, sem ser uma antologia, você lê numa tarde. Se alguém tivesse feito isso, de ler um romance ou uma novela a cada 10 dias, ao longo desses 12 anos, desde que começou o COF, já teria lido 440 romances. Como é que eu sei isso? Eu fiz o cálculo. Eu joguei lá, a primeira aula acho que foi em março de 2009, a gente está em outubro de 2021. Nesse tempo todo decorreram 4.400 dias, dava para ter lido 440 romances. É impossível uma pessoa sair e entrar do mesmo jeito. Numa faculdade brasileira você consegue fazer isso. Você consegue sair e entrar ou sair pior. Entrar do mesmo jeito, com o diploma, ou até sair pior. Isso é a coisinha mais fácil do mundo. O sujeito não precisa escrever nada, não precisa ler nada, lê meia dúzia de xerox, cola na prova, faz trabalho em grupo e vai levando. Depois do TCC, empurra com a barriga e dá um jeito. Mas o sujeito que lê 440 romances ao longo de uma década, ele não vai ser a mesma pessoa no final. A literatura tem esse poder transformador. Eu já citei que ela vai te dar as ferramentas para que você consiga nomear as coisas, e isso tem um poder curativo, inclusive psicologicamente, mas ela vai dar mais capacidades. A literatura vai... Deixa eu achar aqui onde é que eu pus. Aqui. A literatura é um tipo de escrita que tem um efeito civilizador. Eu não vou aqui definir civilidade, mas vou contrapor a selvageria e barbárie. É politicamente incorreto hoje falar de civilidade, né? O sujeito é civilizado e selvagem, mas estou nem aí.
Então, quando eu digo civilizar, eu digo no sentido de inculcar no indivíduo um certo conjunto de valores e uma visão de mundo que o desprendem da sua condição natural. E aqui eu não marquei como selvagem ou bárbara. E transformá-lo num membro apto a participar de um determinado meio social. A literatura faz isso. A literatura civiliza. Tanto é que, nas leituras de crítica literária dos últimos 50 anos, esse pessoal que veio depois de 68, tem lá uma das correntes que analisa a literatura do ponto de vista colonial, dizendo, por exemplo, que a literatura britânica do século XIX era uma forma de aculturar os povos dominados pelo Império Britânico. Eles fazem isso em tom acusatório. De fato, eu digo que sim, isso é verdade. Era uma forma de aculturar os povos sob domínio britânico. E eu digo, isso era uma coisa boa. A literatura britânica tem grandes obras, as pessoas que consumiam aquilo, seja no Quênia, na Índia, no Paquistão ou no Caribe, se tornasse uma pessoa erudita que leu boa parte da literatura britânica, começando por William Shakespeare, seguramente ia ser uma pessoa melhor. Então, não tenho nenhuma correção política de dizer que sim, isso é um processo de aculturamento, aculturação do ponto de vista antropológico, e sim, isso é bom. A gente vive numa época, que nem o professor Sidney Silveira falou, de correção política, mas também nós vivemos numa época de ódio a nós mesmos, né, aqui no Ocidente. Então, defender os valores da civilização ocidental, defender que a literatura ocidental, ou a literatura britânica, por exemplo, é uma coisa maravilhosa e, inclusive, enriquecedora, causa 3 tipos de chilique no meio acadêmico, mas isso é a verdade. Então, o segundo benefício dessa cultura literária é esse: você vai realmente se tornar uma pessoa melhor. Eu dou isso como testemunha. Eu olho para quem eu era há 20 anos atrás, ou há 10 anos atrás, ou há 5, eu percebo a curva crescente em mim de melhoria e eu vou me tornando gente. Todo mundo que nasceu no Brasil, a gente tem que se limpar. A gente nasceu numa cultura enlameada e a gente um dia percebe onde é que estava metido e começa um processo de limpeza. Eu estou nesse processo de limpeza, provavelmente ele vai durar a vida inteira, e eu percebo o quanto a literatura tem me ajudado nisso. Já li muito romance, muita novela, poesia, e isso vai apurando minhas percepções, vai melhorando meu vocabulário, eu vou vivendo experiências e vivendo vidas que eu não teria vivido sozinho. O nosso ambiente, às vezes, se a pessoa tem o privilégio de estar numa família que tem pessoas que leem, tem uma biblioteca, mesmo assim o ambiente ele é restrito. O ambiente social brasileiro ele não nos fornece experiências suficientes, ou ele é mesquinho, essa seria a palavra, e as nossas vidas são mesquinhas, nós vivemos poucas coisas, nós não vivemos grandes aventuras, nós não vivemos grandes coisas, coisas grandiosas, e só a vivência literária vai suprir isso. Então, acho que essa era a primeira parte, porque o pessoal quer almoçar, era sobre a necessidade da literatura. Eu falei que eu ia explicar por que eu estou me repetindo, que isso aqui tudo costuma ser muito sabido já, mas eu vou dizer por quê. Eu me repeti porque esse conselho, que eu já disse, é dado de novo, e negligenciado de novo. E eu sei que muita gente aqui está ouvindo, vai concordar comigo e vai negligenciar. Eu acho que isso é uma coisa brasileira, nossa, aquele do sermão do padre Antônio Vieira, do mármore e da murta, que os índios, quando os jesuítas estavam catequizando aqui, o padre Antônio Vieira percebeu que, quando eles faziam a liturgia, os jesuítas, os índios achavam aquilo maravilhoso, entendiam tudo, copiavam, participavam da missa. 15 minutos depois já estavam lá fazendo macumba e bebedeira. Ele fez a comparação, disse, os selvagens brasileiros, eles não são como o mármore, eles são como a murta. Murta é um arbusto. Se você faz uma escultura no mármore, ela permanece naquela forma fixa e não se desfaz mais. Ao passo que nos selvagens brasileiros, é como uma escultura daquelas de jardim, feita no arbusto. Você esculpe com a tesoura, mas daqui a pouco já começa a crescer um galho aqui, um galho ali, e se você não ficar aparando o tempo inteiro, aquilo ali vai virar um arbusto caótico de novo. Ele falou que nós éramos assim, e eu acho que nós somos assim ainda. Então, algumas coisas têm que ser repetidas de novo, porque a gente deixa de lado, nós temos essa tendência a buscar o atalho
a querer dar um salto. Não, eu não vou ter a humildade de reconhecer que a minha formação escolar foi absolutamente indigente, então eu estou com 30 e poucos anos ou 50 e poucos anos e sim, eu preciso aprender a fazer redação como se eu tivesse 14 anos. Sim, eu preciso aprender a gramática do básico porque não me foi dada no colégio. E sim, eu preciso ler toda a literatura brasileira porque eu não li direito. Não importa a idade que eu tenho, então eu acho que é uma questão de humildade, isso, reconhecer, nós temos lacunas graves e elas precisam ser preenchidas antes de tentar qualquer coisa. Aqui a iniciativa do Instituto Hugo de São Vítor é espetacular, é maravilhosa, artes liberais, a gente precisa pôr os tijolinhos antes. Não adianta a gente querer fazer as abstrações lá em cima, sem ter esses conhecimentos básicos. Inclusive para o pessoal que pratica homeschooling, né? Tem muita gente eu vejo que tem muita criança aqui, muita família, e tem muita gente que deve estar no homeschooling. Ninguém dá o que não tem, né? Então, vai querer ensinar coisas que não aprendeu para si mesmo. Então, essa era a primeira parte. Segunda parte, rapidamente, então, a situação da literatura brasileira. Hoje. Fala-se muito, eu recorro ao Olavo de novo, que ele diz, a literatura brasileira acabou. Esse é um diagnóstico que, a meu ver, vale para a literatura brasileira dos anos 70, podemos colocar um ano de corte ali, 1970, para cá. Eu encontrei um ou outro bom romance escrito depois de 1970 no Brasil. Tem uns romances do Antônio Olinto, são bons. Ele escreveu em 75 um chamado Copacabana, um romance muito bom. Acho que a própria trilogia que o Antônio Olinto escreveu sobre os brasileiros os escravos brasileiros que voltaram para a África depois da abolição. São 3 romances, eu não lembro, o Trono de Vidro, o Reino de Queto, o primeiro é a Casa d'Água. A Casa d'Água é maravilhoso. O primeiro acho que é de 68, mas depois essa trilogia continua, foi escrita nos anos 70, acho que o último livro foi escrito nos anos 80, isso também vale a pena. Tem os livros do Josué Montello, ele escreveu um romance muito bom em 84, que é Uma Varanda Sob o Silêncio. Os livros do Final da Vida, do Herberto Salles também. Então, se você peneirar, procurar, você acha um livrinho aqui, outro livrinho ali, e vai dizer, não, a literatura brasileira não acabou, porque fulano escreveu isso, ciclano escreveu aquilo. Mas vamos colocar um pouquinho em contexto. Começo dos anos 50, aqui, eu fiz uma pesquisa, viajemos ao início dos anos 50. Uma rápida lista de livros publicados. 1951, Claro Enigma, Carlos Drummond de Andrade. 1951, a segunda parte de O Tempo e o Vento, Érico Veríssimo. 1951, O Burrico Lúcio, Léo Vaz. 1951, O Albatroz, José Geraldo Vieira. 1952, Opus 10, Manuel Bandeira. 52, A Invenção de Orfeu, Jorge de Lima. 52, Labirinto de Espelhos, Josué Montello. 53, Romanceiro da Inconfidência, Cecília Meirelles. 53, Cangaceiros, José Lins do Rego. 54, Contemplação de Ouro Preto, Murilo Mendes. 55, O Alto da Compadecida, Ariano Suassuna. 55, Morte e Vida Severina, João Cabral de Melo Neto. 56, Grande Sertão Veredas, Guimarães Rosa. Fiz um corte aí de 5 anos, aleatório. Se eu pegasse os anos 30 e 40, acho que a coisa era até mais rica. E você comparar com o que a gente tem nos últimos 40 anos, mais, se você pegar 1970, os últimos 50 anos, essa listinha aqui do que foi publicado em 5 anos, no começo dos anos 50, já é muito mais importante, já tem muito mais qualidade. Mas, além desses livros que eu citei, você tinha ali, nessa época, intelectuais que estavam ou no começo da carreira, ou tinham escritores, ou tinham recentemente morrido, ou que estavam ativos ali, com sucesso ou sem sucesso ainda. Os seguintes nomes: Monteiro Lobato, Graciliano Ramos, o Monteiro Lobato morreu em 48, Graciliano Ramos, Ciro dos Anjos, Antônio Olinto, Ferreira Goulart, Raquel de Queiroz, Vinícius de Moraes, Nelson Rodrigues, Clarice Lispector, Jorge Amado, Augusto Frederico Schmidt, Dalton Trevisan, Lúcio Cardoso, Herberto Salles e Marques Rebelo. Essa era a situação brasileira no começo dos anos 50. Você podia dizer que a literatura brasileira era a grande literatura do Ocidente? Não. Essa lista aqui é boa, mas ela é modesta, porque você tem um ou dois livrinhos por ano
de boa qualidade. Em algumas outras culturas, em língua espanhola e em língua inglesa, você encontra, às vezes, 10, 15, 20 livros muito bons escritos no mesmo ano. Então, a nossa literatura ela era modesta, mas ela tinha um mérito que hoje ela não tem. Ela era existente. Então, acho que já é uma grande vantagem. Hoje em dia, a nossa literatura ela é absolutamente inexistente. Vírgula. Ela era absolutamente inexistente. Eu acredito que já tem iniciativas que fazem com que a gente possa começar a rever esse diagnóstico. Nós temos em germen o surgimento, o renascimento de uma literatura, e eu estou aqui para isso, para divulgar esse trabalho e para fazer o apelo de vocês para que ajudem que esse trabalho funcione. Eu fiz uma lista do que nós temos hoje. Não é uma lista que dá para comparar com essa lista que eu li dos anos 50, mas eu vou fazer uma lista dos escritores que nos últimos 5 ou 10 anos publicaram ou alguma coisinha, e que eu acho que, se for sair algo, vai ser daí, vai ser dessa lista, vai ser desses nomes. Eu vou ler aqui. Alexandre Soares Silva, Diogo Rosas G, Fábio Gonçalves, Tiago Amorim, Érico Nogueira, Lorena Miranda, Yuri Vieira, João Filho, Igor Barbosa, Douglas Lobo, Renato Moraes, Rodrigo Duarte Garcia, Luiz César de Araújo, o professor Clístenes, aqui, que publicou um poema, e o André Guige Caetano da Silva. Daqui tem alguma coisinha. Você já tem alguns romances, eu trouxe 2 que eu publiquei para mostrar aqui. Esse é do Fábio Gonçalves, jornalista, escritor, rapaz lá de São Paulo, Diadema, Um Milagre em Paraisópolis, é uma novelinha. E esse aqui, do Alexandre Soares Silva, O Homem que Lia os Seus Próprios Pensamentos, é um volume de contos. O Alexandre Soares Silva já é mais veterano, ele até tem 53 anos já. O pessoal já conhece ele de internet, ele tem uma literatura muito imaginativa, remete muito a Borges, os contos dele são divertidíssimos. E eu acho que ele é o melhor contista que nós temos no Brasil vivo hoje. Daqui vai sair alguma coisa, porque fora... o que tem em comum esses escritores? Bem, primeiro, eu conheço quase todos. Tá? É uma coisa em comum que já os une. Segundo, quase sempre são da mesma geração. O Alexandre Soares Silva é um pouco mais velho, mas a maioria está na faixa dos 30 e poucos anos, alguns entrando nos 40, que nem eu. Isso que os une. Terceiro, uma vontade de resgatar. Você vai ter particularidades de cada escritor, mas, no geral, uma vontade de resgatar a boa prosa, de escrever belamente, de escrever um português que seja agradável e de não narrar uma coisa que seja solipsista, que seja voltada para o próprio umbigo, que é o que costuma ter na literatura contemporânea e literatura de vanguarda. Então, esse é outro traço. Um outro traço que eu percebo, à exceção do Alexandre Soares Silva, é uma recuperação do realismo na prosa, mas é um realismo diferente do realismo do século XIX, porque quase todos esses escritores aqui têm como cosmovisão o catolicismo. De certa forma, você vai ver, vai estar em quase todos aqui. É uma visão de mundo católica, então seria uma espécie de narrativa realista católica, algo como Graham Greene, por exemplo, sei lá. Essa é a lista, né? Então, fora disso, nós temos o Oba-Oba da Flip e a maluquice da universidade. Por coincidência, essa semana eu recebi lá no WhatsApp 19ª Feira Literária da Universidade Federal do Paraná, da UFPR. E o título das palestras primeiro é mal escrito, são supostamente escritores, daí você vê o título da palestra, não, o sujeito que deu esse título para a palestra, eu não vou ler o que esse cara escreveu. Se ele deu esse título para a palestra, ele deve escrever muito mal. São títulos bizarros. E as temáticas também. Então você olha aquilo ali e pensa, não, eu não vou ler esses caras. Por amostragem. Eu já fiz com muita boa vontade, muita benevolência, o exercício de entrar em livraria de shopping, abrir algum desses livrinhos, às vezes que ganha jabuti, que participa da Flip, dar uma lida, com benevolência. Eu quero gostar do cara aqui, mas não dá. Não tem jeito. Você encontra coisas mal escritas assim no primeiro parágrafo. Então, não temos nada, temos esse pessoal essa maluquice toda. E
o que eu espero desse pessoal que eu estou publicando e que está saindo pelas outras editoras aí? Qual que é a ambição? A ambição bem realista. Quando Giotto, o pintor renascentista florentino, começou a carreira dele, ele ficava feliz quando, ao produzir alguma peça, uma pintura, diziam para ele: nossa, parece os antigos. Isso aqui parece os antigos. É isso que eu ambiciono. Se alguém lê um livro meu, ou lê um livro publicado pela editora Danube e disser: nossa, parece os antigos escritores brasileiros, isso parece o Graciliano, parece o Herberto Salles, eu acho que a missão está cumprida. Então, essa é a ambição. A ambição é fazer a literatura renascer, através dessa publicação desses escritores que eu estou dando espaço. Eu faço apelo para que leiam esses escritores. Por favor, leiam esses escritores. Não é para financiar a editora, não é para ganhar livros. Esses livros são deficitários. Eu ganho dinheiro publicando livros sobre política. Esses aí eu pego o dinheiro bom e ponho na literatura um pouquinho para sair esses livros. Esses livros eles têm baixa tiragem, mas eles precisam de apoio. Não só leiam o livro, né, o apelo ao público, mas isso aqui vai ficar gravado. Isso aqui eu faço um apelo aos editores da chamada mídia alternativa. Eu vou nomear: Brasil Sem Medo, Estudos Nacionais, Terça Livre, tem mais gente aí, não vou lembrar. Deem espaço aos escritores como articulistas e como entrevistados. Tem muitos semi-analfabetos escrevendo artigo por aí. Eu acho que esse pessoal que se esforça por escrever merece ter voz. Os escritores precisam ter voz, inclusive, para a gente começar a tratar melhor a língua e ter um efeito um pouquinho saneador. A gente que escreve bem vai fazer bem. E faço um apelo para que criem uma espécie de circuito de talk show. Qualquer nulidade filiada a um partido de extrema esquerda ganha rapidamente um espaço no Bial ou uma capa na Veja, participa de todo um circuito de talk shows e isso impulsiona as vendas. A gente teve agora, por exemplo, um fenômeno literário chamado Giovanni Martins, é um rapaz do Rio de Janeiro, da favela. Ele tem talento, mas o livro dele é horrível. Porque ele já foi sequestrado pelo PSOL. Sendo sequestrado pelo PSOL e instrumentalizado como um escritor do partido, ele ganhou espaço. Ele foi no Pedro Bial, ele saiu na capa da Veja, ele foi promovido na Feira de Frankfurt, foi traduzido em 6, 7 idiomas, foi feito um oba-oba na Flip, e não vai acontecer nada. Ninguém vai ler mais o cara e vai ser esquecido. A mesma coisa com quem está na moda agora, o Itamar Vieira, o autor de Torto Arado, que é um militante petista professo. Você entra nas redes sociais dele, ele tem fotos com o Lula, o livro dele foi recomendado pela Manuela Dávila. Mas, bem ou mal, o pessoal do PSOL, do PT, eles promovem os seus escritores, por mais que sejam instrumentalizados. E é muito difícil para essa lista de escritores aqui que eu citei conseguir algum espaço. A mídia tradicional está completamente fechada, as portas estão absolutamente fechadas e não vão ser abertas jamais. Eu, como escritor, eu nunca vou dar entrevista para o Pedro Bial, eu nunca vou sair nas páginas amarelas da Veja e eu não me importo com isso. Mas eu quero que, pelo menos os editores que eu conheço, quando eu sair um livro da minha editora, pelo menos publique uma resenha, né? Pelo menos publica uma notinha dizendo que o livro saiu. Então, eu faço esse apelo aqui público aos editores. Voltando, ficou caótico aqui. Voltando ao contexto, antes de terminar. Eu voltei e fiz aquela lista dos escritores brasileiros ativos no começo dos anos 50. Eles eram não só ativos, como eram lidos. Vou dar um exemplo aqui. Eu tirei do jornal Rascunho, acho que é o único jornal literário que tem no Brasil e não é grande coisa. Mas eu achei a reportagem aqui. Em janeiro de 1950, as edições Saraiva, que em julho de 48 iniciavam uma célebre coleção mensal para assinantes, tiveram a ousadia de lançar o número 19 dessa série, com uma tiragem estupenda de 45 mil exemplares. Eu vou repetir, 45 mil exemplares. Mesmo para a época em que se liam romances, era uma cifra assustadora, e não se tratava de nenhum clássico universal, de nenhuma obra de cunho apelativo ou escrita por celebridade estrangeira. Era apenas um romance brasileiro intitulado A Ladeira da Memória. Romance do José Geraldo Vieira. Foi lançado em 1950 pela editora Saraiva, com tiragem de 45 mil exemplares. O Brasil, em 1950, tinha 52 milhões de habitantes, isso é 25% que a gente tem agora.
E esse livro do José Geraldo Vieira saía para 45 mil de aposta. Era uma aposta alta. Não tem informação certa. Talvez a aposta convencional fosse 25 mil exemplares, 30 mil, 15 mil, não sei. Vocês terem uma ideia, para fazer uma relação, o Cristóvão Tesa, que é um dos escritores insensados, eu não gosto dos livros dele, mas é um dos escritores premiados, traduzidos, insensados, ele é professor da UFPR. Quando ele sai pela Companhia das Letras, se não me engano, quando ele lançou um romance em 2014, que foi uma aposta da editora, acho que até anotei aqui, deixa eu achar, o livro saiu com 8 mil exemplares. Então, a gente não tem mais público leitor. Até anotei aqui para falar, para vocês terem uma noção, eu entrei no site da Confederação Brasileira de Beisebol e eu descobri que existem 30 mil praticantes de beisebol no Brasil. Eu acho que tem mais gente jogando beisebol no Brasil do que lendo literatura. E eu não estou tirando sarro. Porque um best-seller, o Mário Vargas Llosa, que é prêmio Nobel, quando ele sai pelas grandes editoras, ele não sai com 30 mil de tiragem. Então, essa é a nossa situação. Esse é o deserto completo que a gente está. Eu vim aqui para divulgar o trabalho, para pedir para que as pessoas leiam, façam essa absorção literária, porque a gente também não tem literatura, mas a gente não tem público leitor. Quando eu publiquei meu romance, em 2018, por mais bem intencionadas que fossem as pessoas, elas não tinham o que falar. Eu tinha dificuldade com as pessoas de explicar o que eu tinha feito. Eu publiquei um romance. O que você publicou? Se eu chegasse para uma pessoa, para o Homer Simpson brasileiro, para uma pessoa normal, aquela que vê TV, que assiste Jornal Nacional, tá? O Diogo publicou um livro. O que você escreveu, Diogo? Escrevi um romance. O sujeito ia achar que eu escrevi uma historinha de amor, sabe? Aguinha com Açúcar, uma comédia romântica com a Meg Ryan. Se eu falasse que eu escrevi uma novela, piora. Eu escrevi uma novela da Globo. Se eu falasse que eu escrevi ficção, bem, disco voador, alienígena. E se eu falasse que eu escrevi literatura, bem, a palavra literatura, para as pessoas costuma ser sinônimo de livros. Eu escrevi um livro que é um livro. Então, eu simplesmente não conseguia, eu estou falando sério, a experiência que eu passei, eu não conseguia comunicar. Eu escrevi uma prosa ficcional, escrevi um romance, não ia. A pessoa não conseguia entender. Eu escrevi uma história inventada. A situação é tão catastrófica, nós não temos público leitor nem nesse sentido mais básico de não conhecer nem os gêneros literários. Então, a gente precisa de tudo. Eu estou tentando fomentar a literatura, estou tentando aprender a escrever, mas a gente precisa de público leitor, a gente precisa de crítica literária e a gente precisa de divulgação das obras. É esse o apelo que fica e vamos almoçar, né? Que já está tarde.